então vamos ver como é que vai ser, tá? Hebreus capítulo 11, versículo 1 a seguir. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, não foi achado porque o Deus o transladara, pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de aliás já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Vá comigo no versículo 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a sua descendência. Vá agora para o verso 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Versículo 30 agora. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados.
homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram um bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Vamos orar? Pai, estamos aqui diante da sua doce e poderosa palavra. Fala conosco por meio dela. Derrame sobre mim o teu Espírito, a unção do Senhor, de maneira que de mim mesmo não venha proceder absolutamente nada, mas tudo aquilo que vem diretamente do teu trono para as nossas vidas. Abençoe, Senhor, as nossas crianças, pré-adolescentes, que agora, aonde serão ministrados, de uma forma especial, eles possam receber a semente do Evangelho no coração deles, e que quando eles se tornarem homens, mulheres, adultos, possam escolher livremente pelo Senhor Jesus. Capacita nossas professoras, nosso departamento infantil, os juniores, os teens, os jovens, para que a igreja possa ser esse braço estendido do Senhor, para alcançar a vida desses que são tão importantes para Ti. Fica conosco, é o que nós te pedimos, em Teu nome oramos, amém, amém, amém. Crianças de 3 a 5, de 6 a 9, de 9 a 13. Queridos, eu considero o capítulo 11 de Hebreus um dos mais belos textos de toda a Bíblia Sagrada. E esse texto em especial, ele é de uma densidade profunda, de uma importância absoluta, à medida em que ele trata daquilo que é fundamental para todos nós, que é ter uma vida de fé. Isso é fundamental para todos nós. Há duas verdades que convivem juntas e que se completam na prática. Uma delas diz respeito àquela iniciativa de Deus na nossa direção. A isso nós denominamos graça. A outra é a resposta de nós, seres humanos, a essa iniciativa de Deus. A isso nós denominamos fé. Com isso, graça é Deus indo na direção dos homens, e a fé é a resposta de nós, seres humanos, damos a Deus. Por isso, não existe vida cristã sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O autor aos Hebreus faz 3 coisas importantes neste capítulo de número 11. Primeiro, ele conceitua a fé. Ele diz que, com a sua Bíblia aberta, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a firme convicção dos fatos que se não veem. A fé é essa possibilidade de participar do sobrenatural que pertence a Deus. A fé, nesse sentido, ela é o veículo pelo qual nós ligamos a transcendência de Deus ao fato de que Deus está fora da nossa rotina comum. Deus não habita a nossa rotina comum nesse sentido. Mas é preciso com que você e eu entendamos. Deus, Ele não é um cenário. Deus, Ele não faz parte de um cenário que nós temos à nossa volta. Deus, Ele também não é uma espécie de elemento da natureza. Deus, Ele não é palpável. Deus, Ele não é concreto. Por isso que na história das religiões, caminhou-se sempre no sentido de que os homens formavam para si os seus deuses à imagem e à semelhança da criação, para ter algo palpável para adorar, para ter algo visível, concreto para adorar. Por quê? Porque é muito difícil entender que Deus, que nós temos um Deus que não é representado em nada que nós vemos. É muito difícil crer em um Deus que não é material, que não é físico. E é aí que entra a fé. A fé verdadeira, ela abre as portas para essa possibilidade. Qual? A possibilidade em adorar
em venerar, em servir um Deus que não é visível, que não é material. A fé possibilita isso. A fé transforma o que era impossível em verdade. E eu não preciso de imagens, de escultura, para me ligar a essa transcendência. Por quê? Porque eu tenho a minha fé. E essa fé basta. Só precisa da imagem quem não consegue crer. À medida que a imagem é uma representação visível de algo que eu não vejo. Ah, pastor, o senhor está atacando outra religião. Não, eu estou falando até da nossa. Da nossa, por quê? Porque quando você estabelece um pastor como sendo representante de Deus para você, você está pecando também. Porque quando você estabelece aquela irmãzinha que você sabe que é de oração, e você estabelece essa irmãzinha de oração como única intermediária entre você e Deus, você também está pecando. Porque você está relacionando-se com o que você vê, e não com Deus. Você está estabelecendo pontes visíveis para te levar ou conduzir a sua vida até Deus, por intermédio de outra pessoa que é como você. Porque o pastor é como você, a irmãzinha de oração é como você. Como eu não consigo me relacionar com Deus, então eu me relaciono com alguém, ou com alguma coisa, ou com certas coisas, ou com uma estrutura, ou com uma rotina religiosa, como vir à igreja no domingo. Então a fé não é isso. Isso não é fé. Ter uma rotina religiosa não é fé. Experimente fazer uma bela refeição todo domingo. Almoço, arroz, feijão, carne, salada, uma refeição boa, mas experimente ficar o resto da semana sem comer nada, e se alimentar apenas no próximo domingo, mesa farta, boa, abundante, mas segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, nada, não coma nada, experimente, para ver se isso não te mata. Por isso que fé não é isso, ter uma rotina, uma agenda religiosa. A fé é essa porta que te coloca diariamente em contato com Deus. Por quê? Porque a fé é a certeza do que eu não vejo, a convicção de algo que eu aguardo com ansiedade. O quê? Que Deus existe. Por isso que o autor de Hebreus não só conceitua a fé, como ele fala da necessidade da fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque primeiro é preciso que os que se aproximam de Deus creiam em primeiro lugar que Ele existe. Esse é o primeiro ponto, crer que Deus existe. E em segundo lugar, que além de Deus existir, Ele é galardoador. Crer que Deus existe é o primeiro passo, mas e aí? Ele é bom, ele é mau, ele ajuda ou ele prejudica, ele faz as coisas para me abençoar ou para me amaldiçoar. Esse Deus existe e existe como? A Bíblia ensina, Hebreus vai dizer que ele é galardoador, presenteador, doador, a todos aqueles que o buscam, que o amam, que creem no seu nome. Agora, a lição mais importante desse texto de Hebreus, talvez esteja relacionada a como se deve se desenvolver a nossa vida de fé. Nós temos fé, cremos que Deus existe, sabemos que Ele abençoa, que Ele é galardoador, que Ele abençoa todos aqueles que o buscam, mas como deve ser a nossa vida de fé? Essa pergunta é a mais importante. Como que deve ser a nossa vida de fé? E essas lições que eu acho que esse texto ensina, eu queria compartilhá-la com você, mesmo que rapidamente. São 5. Eu não sei se eu chego até as 5, mas eu queria rapidamente pontuá-las com você.
Primeira lição, nós precisamos compreender que essa fé, precisamos compreender essa fé como a fé que nos capacita a receber de Deus as promessas, mas ao mesmo tempo, essa mesma fé nos capacita a dar a Deus o nosso melhor. Ela nos capacita a receber de Deus as promessas, mas também ao mesmo tempo nos habilita a dar. O texto, por exemplo, no início do texto, o que ele diz? Abel ofereceu aqui ao Senhor. Abel ofereceu a Deus, pela fé, melhor sacrifício do que seu irmão Caim. O texto ainda diz que, pela fé, Abraão estava disposto a oferecer Isaque, seu único filho. Mas o texto também diz que, pela fé, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, e pela fé, Sara recebeu o poder de dar filhos. Veja, essa fé não capacita apenas a receber de Deus, como também capacita, nos habilita-nos a dar. Só que isso é complicado para a gente, porque a nossa geração é uma geração em que a fé é confundida com aquele mecanismo que nos habilita apenas a receber de Deus. Eu estou precisando, as pessoas dizem assim, você precisa ter fé. Para quê? Para que você precisa ter fé? Para conseguir alguma coisa, para ganhar alguma coisa. Nós fazemos parte de uma geração que só quer receber. Nós somos uma geração que infelizmente perdeu a capacidade de dar, de se doar, principalmente em dar em si mesmo. Nós somos uma geração das sobras. Nós somos a geração das sobras. As pessoas têm uma disposição em acumular, mas não têm disposição em abrir mão. É o que a gente vê no mundo afora e nos é ensinado desde quando somos pequenos. A gente vê o tempo todo pessoas que têm de tudo, mas a ambição da vida delas ainda é ter mais. Mais. Nós somos uma geração de insatisfeitos, irmãos. Insatisfeitos. Eu tenho conversado com pessoas que estão profundamente insatisfeitas. Não conseguem celebrar uma bênção recebida. Por quê? Porque logo em seguida que recebe a bênção, já está de olho naquela que ainda não veio. Insatisfeito. Ganham uma alternativa, ganham uma oportunidade, ganham uma bênção, uma libertação de Deus, mas já estão com o coração ligado naquela outra coisa que ainda falta. Os nossos filhos são assim, você reparou? Você já se pegou dando dura no seu filho ou filha? Na tua época não tinha nada disso que você tem. Já fez isso? Nossos filhos são completos insatisfeitos. Quantas vezes você se esforça para dar algo para o seu filho, e aí quando você finalmente dá, ele já está pensando naquela outra coisa que você ainda não deu. Maridos que trabalham, mas trabalham não mais para suprir as suas casas, mas para acumular os bens desse mundo, muitos deles que ele nem precisa. As casas já estão supridas, mas a pessoa não consegue se dar por satisfeito com aquilo que tem. Essa é a nossa geração. Recentemente eu fui fazer o orçamento de uma nova fachada de uma casa num bairro da cidade. Eu quero espelho aqui, vidro lá, pele de vidro aqui, ocular. Fechamos o orçamento, começou a ser produzido e tal. E um dia eu passei lá para ver como é que estava a obra, o vizinho chamou. Eu, como é que é? Quanto que custa o metro quadrado desse troço aí? É caro? Você fala, depende de quanto você está disposto a investir, o que você precisa. Não, é que a minha fachada ficou muito apagadinha depois dessa aí. Você dá uma aumentada aqui para ver se aparece mais. E eu estou aqui para vender. Quem quiser, tá? Chama aí. Mas, a todo custo, qual a motivação, qual a intenção disso? Eu quero cada vez mais. Nós somos como uma espécie de bichinho, uma boca enorme aberta,
sempre querendo mais, e tudo aquilo que você joga ali dentro não satisfaz. Não satisfaz. Os nossos avós, eles falavam: saco sem fundo, nunca se enche, nunca preenche, nunca se dá por satisfeito. E quando quer dar alguma coisa, só dá aquilo que sobra, só dá aquilo que lhe sobeja, só dá aquilo que para ele não serve mais. O tempo que a gente dá, e só dá aquilo que sobra. Os recursos só dão aquilo que sobra. Jesus um dia viu homens depositando as suas ofertas no gasofilácio do templo, e havia uma admiração de todos aqueles que observavam o momento da oferta, principalmente pelos ricos que davam grandes quantias. E Jesus os denunciou dizendo que eles dão grandes quantias, mas só estão dando aquilo que lhes sobra. E aí há uma mulher depositando 2 moedinhas apenas. E Jesus eleva a atitude daquela mulher, porque para ela, aquelas 2 moedinhas representavam todo o seu sustento. Mas ela queria tanto partilhar em adoração a Deus através das suas ofertas, que ela decide dar tudo. Tudo. Nós somos uma geração de pessoas que não se dão por inteiro a nada. A gente só está disposto a se dar pela metade. Conte comigo, mas não conta muito não. Olha, eu estou aqui para servir, conte comigo. Ah, eu já servi semana passada também, né, poxa. Olha, conte comigo, eu estou aqui, tá? Mas é só até aqui, tá bom? Não exijo muito também não, porque aí eu não aguento. E assim nós vamos, nos acomodando, querendo receber cada vez mais e frustrando o nosso coração cada vez mais. E o texto diz que a mesma fé que me habilita a receber as bênçãos de Deus é a fé que me habilita a dar, a me oferecer, a me entregar. Porque a fé que me habilita só a receber não é fé, é interesse. Isso não é fé. A fé que me habilita apenas a receber, isso não é fé, isso é interesse. E eu preciso me apresentar diante de Deus com a mesma disposição, tanto para receber quanto para dar. A fé que pede uma cura é a fé que também se diz: Senhor, me usa. A fé que pede a porta de emprego aberta é a mesma que fé que diz: Senhor, eu quero ser um dizimista fiel. A fé que diz: Senhor, cura a minha enfermidade, é a mesma fé que diz: Senhor, tira-me da acomodação que o meu coração está. Pela fé, alguns receberam, diz Hebreus, mas pela fé, alguns deram. Irmãos, eu tenho pedido a Deus essa fé que me ajuda a experimentar as bênçãos de Deus, mas que também me ajude a colocar a minha vida à disposição do Senhor, em nome de Jesus. Segunda lição que esse texto nos ensina, é que a fé que nos ajuda a rejeitar o mundo, é a mesma fé que abre os nossos olhos para a eternidade. O texto fala de Noé. Você encontrou na sua Bíblia, o texto fala de Noé, fala de Abraão, fala de Isaac, fala de Jacó, fala de Moisés, etc. O que todos esses homens têm em comum? Todos esses homens têm em comum, em semelhança às suas histórias, o fato de que eles tiveram que abrir mão de alguma coisa. Eles tiveram que dizer não para o ritmo do mundo. Eles tiveram que dizer não para a realização dos seus próprios sonhos, em nome de sonhar os sonhos de Deus. Todos eles. Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, etc. Note que o texto diz sobre Moisés. Hebreus 11 vai dizer que Moisés recusou ser chamado de filho da filha de Faraó, para se identificar com o povo que estava sofrendo debaixo da escravidão do Egito. Ele abriu mão. Um homem que abriu mão de todas as regalias, das facilidades que a vida como filho da filha do Faraó lhe apresentava, porque tinha uma dimensão eterna para si.
O que falta para a nossa geração é essa dimensão daquilo que é eterno. Porque a gente fica tão, com os olhos aqui, nas coisas que acontecem aqui, que esquece daquilo que é eterno. Note como que a nossa vida passa rápido, né? Irmãos amados, setembro já foi, o Natal está aí. Você está vendo como é que passa rápido? Tão rápido, tão rápido, tão rápido. E mesmo assim, nós achamos que vamos viver aqui para sempre. A gente acha que vai viver para sempre. Eu comentei algum tempo atrás, aqui no domingo, que é por isso que as pessoas falam a respeito daquela notícia, que o médico está dizendo que você tem pouco tempo de vida. As pessoas chamam essa notícia de desengano. Desengano. Oh, coitado do fulano, foi desenganado pelos médicos. Oh, coitada da Beltrana, ela foi desenganada pelos médicos. Que desengano é esse? Os médicos disseram que ela vai morrer. Então, qual que era o engano? O engano era que ela não ia morrer nunca. Pastor, desenganaram a minha avó. Mas que idade sua avó tinha? 98. 104. Está desenganada pelos médicos. Mas como assim desenganada? Que engano era esse? O engano é que nós vamos viver para sempre. Esse é o engano. De que assim é a nossa vida nesse mundo. Vamos viver para sempre. Isso é um engano. Por isso nós construímos, irmãos, indiretamente, uma sociedade materialista e imediatista. Por quê? Porque de repente nós estamos tão ligados nas coisas dessa vida, que não mais queremos construir a vida a longo prazo. Nós queremos que tudo possa nos ser dado proporcionalmente hoje. Por que entra ano e sai ano as pessoas continuam jogando na Mega Sena, por exemplo? Que no mundo digital, dos tigrinhos e as bets e tantas outras propostas de dinheiro fácil, por que as pessoas continuam a jogar a tal da Mega Sena? Para receber o dinheiro de toda uma vida hoje. Essa é a ideia. Receber toda a fortuna que alguém possa acumular na vida inteira hoje, no Pix. Eu não posso mais montar uma empresa que aos poucos ela cresça dia após dia. Eu preciso acertar na mosca. E sabe, eu não posso mais me dedicar a um trabalho que põe comida diariamente na mesa. Eu tenho que ficar rico do dia para a noite. Por quê? Porque tudo aquilo que eu já perdi no passado só vai compensar se vier numa grande tacada hoje. Gente que a gente conhece, que o tempo todo está começando uma coisa nova. Começa um trabalho, a empresa é boa, começa, está andando, está dando oportunidade, está crescendo. Daqui a pouco larga a mão, vai começar outra coisa. Por quê? A ideia é, eu já perdi tanta coisa na vida, eu já perdi tempo, recurso, dinheiro, que agora só vai compensar, continuar, se eu acertar uma tacada de mestre. Eu já trabalhei muitos anos com gente viciada, drogas listas, e eu descobri que esse é um dos problemas que vem dos vícios. O sujeito ele já perdeu tanto dinheiro em jogo, que ele não pode parar em jogar, porque agora que ele já perdeu tanto dinheiro com o jogo, ele tem que ganhar um alto prêmio para compensar, e aí ele continua jogando. Para compensar todo o prejuízo de trás, eu tenho que acertar uma para compensar. Então ele continua incansavelmente, sem parar. Por isso que a nossa sociedade está deprimida, estressada, neurotizada. As pessoas se tornaram cada vez mais imediatistas. Querem receber tudo no hoje, no agora. Olha para a sua vida. Olha para a sua história. Eu lembro de um dia que o Sandrão compartilhou no PG dos Homens, quando ele chegou aqui em Primavera. Começou a morar na casa cedida pelo sogro. E aí ele trabalhava para manter a casa, e ao mesmo tempo o dinheiro que sobrava ele comprava um terreno.
E olha, nós vamos sair da casa do sogro, nós vamos para nossa casa. E começou ali, paredinha curta, pulando para dentro, saindo do aluguel. E ali foi indo e construindo. E aí construiu a casa, ficou pronto e foi indo. Construiu outra casa para ter um aluguelzinho, um rendimento. É assim. Foi construindo. E não dá outro gosto, Sandro? Olhar para trás e ver de onde vocês saíram, começaram. E o que tem hoje. Sabe o quanto custou, o quanto doeu, o quanto batalhou. Mas nós estamos vivendo hoje, meus irmãos, no mundo dos influencers que nos ensina o quê? Que uma tacada de mestre vira a tua vida. Nós estamos com os nossos jovens atrás disso. Faz o teste, pergunta para um jovem o que ele quer da vida. Qual o seu sonho? Eugene Peterson disse que quem sabe quem é não precisa correr. Quem sabe quem é não precisa correr. Quando você sabe que você é filho e filha de Deus e que a vida eterna é sua, você para de correr. Entenda. Você continua trabalhando, você continua fazendo o que precisa ser feito, que só você vai fazer, mas você tem paz naquilo que você faz. Porque você sabe que a sua vida está escondida em Cristo. Amém? Então, independente do que você faz com paz. Irmãos, nós precisamos imediatamente recuperar essa dimensão. Eu não estou atrás de um grande golpe de sorte, porque eu já sei a pérola de grande valor. Eu já achei o tesouro escondido no campo. Eu já vendi tudo que tinha para cavar esse tesouro. Eu já tenho a vida eterna. A herança de Deus já foi me dada. Então eu descanso. Eu vivo, eu trabalho, eu batalho, mas descansado, porque esta é a mesma fé que me ajudou a entender que o mundo não é para mim, mas também me ajudou a entender que o céu é o meu lugar. E é para lá que eu vou. É lá. Glória a Deus por isso. Então a gente pode ter paz. Paz porque a nossa vida já está garantida em Deus. Note que um dia os discípulos chegaram para Jesus encantados. Depois da missão extraordinária, eles chegaram para Jesus e disseram: mestre, nós estamos tão felizes porque os demônios nos submeteram. Em teu nome nós curamos e até os demônios nos submeteram. E Jesus olhou bem para os discípulos como um bom mestre que incentiva quando a pessoa está triste, mas joga um balde de água fria quando a pessoa está eufórica. Jesus jogou um balde de água fria nos discípulos naquele momento. Jesus disse: ei, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Em outras palavras, o que vocês estão me dizendo aí não é novidade nenhuma. Vocês estão todos encantadinhos aí porque deu ordem aos demônios e eles saíram. Isso aí não tem vantagem alguma. Por quê? Porque eu vi Satanás caindo do céu. Vocês estão alegres aí porque um demônio ou outro de qualquer pessoa saiu? Eu vi Satanás cair do céu como um raio. Agora, não se alegrem porque os espíritos se submetem a vocês. Alegrem-se antes, disse Jesus, porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. É isso que deveria lhe dar alegria. Isso. Sabe o que Jesus está dizendo? Não se deixem levar por alguma alegria que vocês são capazes de fazer num dia ou outro. Alegrem-se pelo fato do que vocês são. Meus irmãos, em nome de Jesus, não deixe que a alegria da sua vida esteja relacionada àquilo que é capaz de você fazer. Alegre-se pelo que você é. E o que você é filho e filha de Deus. Viva isso, aproveite isso. Tem muita gente que a sua alegria se resume apenas naquilo que ela faz, não naquilo que ela é. Você não se resume por aquilo que você faz. Você é quem você é. Quem Deus disse que você é. Você é filho dele, amém ou não amém? Visão na eternidade. Não apenas daqui, mas na eternidade. Essa mesma fé me capacita a deixar o mundo para trás e ao mesmo tempo olhar para a vida que Deus tem preparado para mim. Terceira lição, eu aprendo nesse texto que pela fé nós conseguimos entender o passado e pela mesma fé nós conseguimos visualizar o futuro.
o texto diz que pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, mas também disse que Isaac abençoou Jacó, que abençoou José, que abençoou o povo antes de sair do Egito e que viu a sua redenção. Se você prestou atenção, você viu que o texto fala de duas dinâmicas diferentes. Daquela dinâmica que faz com que as pessoas olhem para trás e vejam que a mão de Deus está lá. Pela fé, ele diz, pela fé entendemos que Deus criou todas as coisas, que Deus tem parte em tudo aquilo que Ele fez. Mas também fala daquela dinâmica de entender que Deus está adiante, que Deus está no futuro. Eu olho para trás e vejo as coisas que Deus fez, mas eu olho para o futuro e tenho a convicção de que Deus também está lá. Irmãos, é pela fé que as nossas histórias são redimidas. Tem dois tipos de pessoas no mundo. As pessoas que tratam as suas histórias como caminho e as pessoas que tratam as suas histórias como bagagem. Caminho ou bagagem. Todos sabemos que somos viajantes nesse mundo, mas há duas relações com as nossas histórias. Eu sei que a minha vida não é aqui, a minha morada não é aqui, eu estou aqui vagando nesse mundo, eu estou viajando nesse mundo, mas a minha casa não é aqui. Existem duas dimensões dessa mesma visão. A primeira trata das suas histórias como caminho. A segunda trata a sua história como bagagem. Pessoas que tratam as suas histórias como caminho, sabem que no caminho houve um terreno pedregoso. Sabe que no caminho houve momentos em que deu vontade da gente chorar. Pessoas que vivem as suas histórias no caminho, sabem que no caminho houve momentos que você chorou e chorou muito. Pessoas que tratam a sua história como caminho, sabe que houve momentos na sua vida que você deu vontade em você de você morrer. Pessoas que olham para a sua história e vê a sua história no caminho, sabe que em momentos da sua vida houve vontade de até mesmo você tirar a sua vida. Sabe que houve muitos momentos nessa viagem que as coisas não aconteceram como você gostaria que elas acontecessem e você olhou para a sua história querendo parar, desistir. E olhando para tudo isso, você descobriu duas coisas. Primeiro, todas essas histórias estão na presença de Deus. E segundo, você ainda pode caminhar um pouco mais. Louvado seja o Senhor por isso, porque mesmo que tenha vontade de chorar, de desistir, de se matar, de tirar a vida, de acabar com tudo, você não fez. Porque, primeira coisa, você sabe que tudo que você faz na presença de Deus. E segundo, você pode caminhar um pouco mais. Por quê? Porque você está na presença de Deus. A história da nossa vida no caminho é celebrado primeiro pelas minhas provações que não me detiveram. E eu ainda tenho pernas para andar, para continuar andando. E segundo, se eu estou olhando para trás, na perspectiva de quem ama, serve e está junto com Deus, a gente sabe que no meio do meu caminho, Ele me levou para o lugar certo. Eu estou aqui. Aonde? Na presença dEle. Eu olho para o alto da montanha, e aí eu estou alegre, porque era no alto da montanha que eu queria chegar. E no meio do caminho, querendo parar, querendo chorar, querendo espernear, eu continuei caminhando. E olha onde eu estou? No alto da montanha, aonde eu queria chegar. Deus estava comigo lá embaixo, e agora Ele está comigo aqui em cima. Agora, pessoas que tratam a sua história como bagagem, andam sempre encurvadas, estão cansadas, deprimidas, carregam o caminho, no meio do caminho, traumas dos quais elas não conseguem nem se livrar. Mágoas cujas pessoas que são agentes delas não conseguem nem perdoar. Carregam dores, angústias, e acham que a mala da sua bagagem faz parte do cenário. São pessoas que não conseguem olhar para o futuro, porque o futuro apresenta para elas o retrato do que está sendo passado. Ela não consegue planejar o futuro, porque ela olha para trás e vê um tanto de coisa que foi enfiado na mochila, na bagagem, que ela fala, nem quero ir para frente, porque lá para frente está mais pesado ainda. Eu vou ficar por aqui mesmo. Isso sempre acontece comigo, elas dizem. É só comigo que acontecem essas coisas. Eu já comentei com vocês uma vez, uma pessoa me falou, pastor, tem coisa que só acontece comigo. Tem coisa que eu não vejo acontecer na vida de ninguém, só acontece comigo.
Pastor, parece que toda vez que alguma coisa vai dar certo para mim, algo de errado acontece e não dá certo. Pastor, eu sou a pessoa mais azarada desse mundo. Aí eu falei, olha, você deve ser muito especial mesmo, meu irmão. Muito especial. Porque para o universo inteiro conspirar contra você, você deve ser um escolhido, uma espécie de Jedi. Uma espécie de novo Messias, e aí o universo inteiro olha para você e vê que você vai revolucionar a história do mundo. Não, eu não vou desistir, eu vou fazer ele desistir, eu vou mirar nele. Você deve ser muito especial, porque todo o universo trama contra você, contra a sua existência. Você já viu gente assim? Gente assim? A pessoa não consegue olhar para o futuro, por quê? Porque ela está debaixo de um peso, de um peso, de um peso. É como ela leva esse peso para onde ela vai, com qualquer pessoa que ela for. Peso. Eu quero convidar você hoje a olhar para trás da sua vida como um caminho e não como uma bagagem. Hebreus faz isso. Ele diz: pela fé entendemos que Deus tem a sua mão em todas as coisas que Ele fez. Todas as coisas. A minha vida, a sua vida tem um propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A minha vida é um presente de Deus. E tudo que vai acontecendo no caminho, vai ficando pelo caminho, vai me forjando, vai me calejando, vai me mostrando, vai me dando novas direções. E um dia eu chegarei lá, maior, mais forte, mais maduro, mais calejado. Porque em todo o caminho a presença de Deus foi comigo. Nossa vida tem um propósito, irmão. Eu passei por muita coisa horrível, pastor. Eu comi o pão que o diabo amassou, como se diz por aí. Eu já chorei muito na vida. Mas hoje você é lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro. Não tem que ficar mais se lamuriando pelas agruras do passado. Eis que fizeram-se nova todas as coisas. O velho homem passou. Este é o caminho. O caminho me trouxe até aqui. Não trate a tua história, meu irmão, minha irmã, como uma bagagem. Ela só vai pesar sobre você, ela vai esmagar você. Mas veja o que Hebreus diz: pela fé as pessoas entenderam que os seus passados passaram e tiveram os seus futuros descortinados diante dos seus olhos. Eles tiveram um futuro aberto. Quem olha para trás e vê a mão de Deus, consegue olhar para frente e ver também a mão de Deus. Queridos, quarta lição. Pela fé, nós conquistamos alegrias e pela fé sofremos. Entenda, é a mesma fé. A fé que a gente desfruta alegria é a mesma fé que a gente sofre. A teologia da prosperidade diz assim: se você está alegre é porque você tem fé, mas se você está sofrendo é porque você não tem fé. É isso que a teologia da prosperidade diz: quem está sofrendo não tem fé. Você está passando por um apuro, meu irmão? É porque você não tem fé. Você não tem fé. Se você tivesse fé, você estava vivendo de vento em polpa. Você está passando por problemas porque você não tem fé. Mas esse texto que nós lemos, a Bíblia diz outra coisa. Ela diz que pela mesma fé, a mesma intensidade, o mesmo Deus, a mesma devoção, com a mesma fé, algumas pessoas enfrentaram o poder de exércitos estrangeiros. Algumas pessoas receberam os seus filhos pela ressurreição, diz o texto. Pela mesma fé, algumas pessoas enfrentaram o fio da espada e ficaram vivas. Pela mesma fé, algumas pessoas enfrentaram a cova dos leões e saíram vivas. Mas o texto também diz que pela mesma fé, alguns foram torturados, massacrados, perseguidos, cerrados ao meio. Sabe quem na história da Bíblia foi cerrado ao meio? Segundo a tradição cristã, o profeta Isaías morreu cerrado ao meio. E Hebreus continua dizendo: pela mesma fé, foram ultrajados, maltratados. Agora note o que o texto continua dizendo. Na sua Bíblia aberta? Diz: homens do qual o mundo não era digno. Tem duas frases em Hebreus 11 que para mim são, meu Deus, como eu queria que
eles dissessem isso a respeito de mim. Como eu queria que Deus dissesse isso acerca da minha vida. Primeiro, homens do qual o mundo não era digno. Segundo, e Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus. Olha que coisa linda, irmãos. Essas duas frases estão no capítulo 11 de Hebreus e tocam a minha vida de uma maneira diferente. Esses homens eram homens dos quais o mundo não era digno e Deus não tinha vergonha de ser chamado Deus dessas pessoas. Ah, meus irmãos, e é pela mesma fé, que a gente vence e sofre. É a mesma fé. Queria até pedir para você orar em casa. O irmão Alessandro, que toca guitarra aqui na igreja, esposo da Carol, estão agora em São Paulo com a sua filha, a Clara. A Clarinha, quarta-feira, teve uma crise convulsiva na escola, e de quarta para cá, ela tem crises de minuto a minuto. Eu fui visitá-los na sexta-feira e dói o coração. Ela está incapaz de beber um copo d'água, que já tem crise epilética. Na madrugada foram correndo para São Paulo, está internado no Albert Einstein. Antes de começar o culto, ela mandou um vídeo da Clara comendo, cheio de eletrodos na cabeça, tentando investigar as causas dessas crises. Uma família crente que ama Jesus, salva pelo sangue do Cordeiro, mas que agora estão sofrendo. Ore pela vida da Clara, ore pela vida do Alessandro, da Carol, para que essa mesma fé possa, agora nesse momento de dor, ser transformada para uma fé que se manifestará também em alegria, porque o texto diz isso. O sofrimento não é falta de fé. O sofrimento, ele pode ser resultado da fé. Você parou para pensar no que Hebreus está dizendo? Se crer em Deus leva você a sofrer, sofra e rejubile-se, porque o mundo não é digno de você. O sofrimento como causa, resultado da fé. Nós precisamos parar com essa ideia maluca e antibíblica de que quem sofre não crê. Porque talvez a pessoa que está sofrendo creia mais do que você, fariseu. A questão não é se eu sofro ou não sofro, a questão é em nome de que eu sofro ou eu deixo de sofrer. Porque tem muita gente que sofre pelos motivos errados. E tem muita gente que não sofre pelos motivos errados também. Você pega o menino e diz para ele: nós vamos te bater, a não ser que você entregue essa droga lá. Esse menino pode não apanhar, mas não apanhou pela razão errada, você entendeu? Porque ele pegou a droga e levou lá. Então ele não sofreu, mas ele não sofreu pela motivação errada, você entendeu? Você pega um homem e ele não sofre perseguição no seu trabalho, porque ele entrou no conchavo da turma. Esse homem não sofre, mas não sofre pelo motivo errado, você entendeu? Amém ou não amém? Tanto sofrer como não sofrer pode acontecer pelo motivo errado. Tanto sofrer como não sofrer pode acontecer pela fé, pela mesma fé. E os que creem sofrem, e os que não sofrem também acontece. Os que creem sofrem ou não sofrem, mas fazem tudo para a glória de Deus. Talvez você esteja vivendo um momento muito difícil na sua vida. Talvez não. Talvez você esteja vivendo o melhor momento da sua vida. Eu já tive anos ministeriais tenebrosos. Eu já tive anos ministeriais maravilhosos. Agora, nenhum deles, Deus era diferente, Deus era igual. Porque Deus é o mesmo ontem, o mesmo hoje e para sempre. Amém ou não amém, irmãos? Então, quer soframos ou nos alegramos, soframos e nos alegramos para a glória de Deus. Amém? Última lição, que é consequência da anterior. Pela fé, escapamos da morte. E pela fé, morremos. Você entendeu? Pela fé, nós escapamos da morte. E pela fé, nós morremos.
o texto diz: Enoque, Raabe, Daniel escaparam da morte, diz o texto. Mas há homens que foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos a fio da espada. É pela fé, irmãos, que todo dia a gente enfrenta uma luta que pode nos tirar a vida. É pela fé que todo dia a gente encara esse trânsito que pode nos matar a qualquer momento. Aconteceu o tempo todo aí na rua, por que não vai acontecer comigo, com você? É pela fé que a gente anda nas ruas cada vez mais perigosas, onde uma bala perdida ou uma confusão que não tem nada a ver com você pode chegar a te atingir no meio. É pela fé que a gente chega em casa todos os dias à noite e um bandido entra na nossa casa com uma arma apontada na nossa cabeça, dentro da nossa casa. É pela fé que um traficante qualquer não se envolve com um dos nossos filhos e tira os nossos filhos da vida que nós temos para ele, para nos levar para uma vida, um tráfico das drogas. É pela fé que a gente encara. Todo dia nós somos conduzidos como ovelhas para o matador, todos os dias. Mas também é pela fé que quando a hora chega, nós nos dedicamos a Deus e louvamos o seu nome, porque a hora chegou. É por isso, meus irmãos, e não é por outro motivo, que nós cantamos que Deus enviou o seu Filho amado, para que a gente creia que o amanhã existirá. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então. Por quê? Porque a morte não é assustadora? Claro que é. Porque a morte não é dolorosa? Não, porque a morte é. Mas por que eu enfrentarei sem medo? Terei vitória. A gente canta porque a gente vai ter vitória. Eu verei na glória o meu Jesus, que vivo está. É por isso que nós cantamos, porque nós teremos vitória. Talvez será dolorosa, talvez será difícil, mas nós na morte teremos vitória. Por quê? Pela fé, irmãos. Pela fé. Esse mundo não é a nossa morada permanente. Não é. Mas há uma morada permanente preparada para nós. Amém? Então é pela fé. Pela fé. Todo dia eu escapo da morte. Pela fé. E também é pela fé que um dia chegará a minha, a sua, a nossa hora. E nesse dia, se estamos em Jesus, nós teremos vitória. Porque finalmente nós o veremos na sua glória. Veremos Jesus que vive está. E quando chegar, sem medo, eu terei vitória. Pois eu verei na glória o meu Jesus, que vive está e para sempre estará. Feche os seus olhos, vamos orar. Curva a sua cabeça. Você pode se colocar em pé, vamos.